Esse vídeo aqui eu fiz especialmente para você que está começando hoje na consultoria de NR12. Vamos supor que você fechou um contrato pequeno ou grande até de consultoria para prestar serviços de apreciação de riscos. Aí chega lá no cliente, você está perdido, por quê? Primeiro trabalho, isso é normal, todo mundo vai começar de algum lugar. Você não sabe o que olhar na máquina, talvez vai com a norma até impressa lá para ir olhando, entendendo. Eu sou a Débora Silva, eu trabalho com NR12 já há 8 anos e eu quero passar para você um pouquinho da minha experiência que pode te ajudar aí a seguir esses primeiros passos. Se eu tivesse começando hoje na NR12 como consultora e tivesse fechado meu primeiro contrato, seja para fazer apreciação de riscos ou laudo, essas seriam as primeiras coisas que eu faria. Começaria entrevistando, entendendo o que o negócio faz, o que essa empresa que me contratou faz. Primeira coisa que você tem que saber de cabeça é chegar num cliente confiante, entendendo do processo dele, ou pelo menos passando essa ideia de que você tem noção do que aquele processo, né? Para que serve aquele processo? Porque não tem nada pior do que chegar num cliente e não saber nem o que ele produz. Por exemplo, eu fui visitar recentemente uma empresa que faz cartão de crédito, mas se eu chegasse lá com uma vaga ideia de que tipo de maquinário que eu ia encontrar, isso ia dificultar a minha análise durante o processo. Por quê? A gente vai entrar no ponto 2. A coleta de dados, ela é muito, mas muito importante para que você possa ter sucesso nessa consultoria. O que você vai fazer na coleta de dados? Não é só tirar fotos e anotar a informação. Você tem que pensar em um método de análise que vai ficar gravado na tua cabeça ou que você use um dispositivo eletrônico para fazer o armazenamento dessas informações que você não esqueça. Imagine que você está num cliente lá que tem 50 máquinas. Como que você vai decorar depois de um mês quais são os riscos dessas 50 máquinas? E aí que eu quero trazer para você um modelo que eu trabalho hoje. Quando eu chego no cliente, a primeira coisa, né, além de saber para que servem aquelas máquinas, estudar um pouquinho antes de chegar, eu já tenho na minha cabeça quais são as normas técnicas, ou, né, além da NR12, se eu vou precisar aplicar, então já vou preparada tecnicamente com alguma base para saber o que eu preciso analisar naquelas máquinas naquele momento. Por quê? Pode ser que você faça apenas uma visita. Se é uma empresa fora do seu estado, você fez um orçamento pensando em uma visita de ida, talvez uma visita de entrega de material e isso, para você ter margem de lucro. Nessa parte da coleta de dados, você tem que ter em mente que você, além de fazer boas imagens, você tem que anotar informações cruciais como plaqueta de informações de máquina, modelo, fabricante, vai te ajudar a fazer pesquisas posteriores na internet, talvez de fabricantes similares, ou até do mesmo fabricante, para talvez entender alguns pontos que você possa deixar de avaliar em campo, né, ou esquecer como é que funciona, porque no primeiro dia ou na primeira consultoria isso vai acontecer. Se ao longo dos anos isso é factível, você imagina no seu primeiro dia, na sua primeira vez. Feito isso, né, eu tenho lá um bom volume de informações fotográficas, vou fazer vídeo das interações do processo, vou perguntar para o operador como é que você alimenta essa máquina, como é que você tira o produto dessa máquina, quando vai fazer manutenção ou ajuste, setup, como que é feito, a máquina roda 1, 2, 3 turnos, vocês têm paradas, quantos operadores estão dentro desse processo aqui. Tudo isso vai te ajudar a determinar os riscos posteriormente, além daquilo que você está identificando em campo, né, as fontes de perigo, ali a zona perigosa, o dano, tudo isso vai te ajudar a ter clareza dos riscos que você vai extrair dessas máquinas. Por isso que a coleta de dados é o ponto mais crucial e importante. Terceiro, entrevista com os operadores e manutentores. Por que a entrevista? Porque um operador que está no processo ali há 15 anos, ele sabe muito mais do que você que acabou de chegar em frente à máquina e está vendo aquele processo às vezes pela primeira vez. Então essa entrevista ela vai servir para quê? Para que você extraia informações do operador, quais são as dores dele em relação àquela máquina. Às vezes tem movimentos que ele faz ali repetidamente que você pode sugerir soluções melhores, sugestões ergonômicas, que faz parte também da apreciação de riscos, tá? Só que isso às vezes você só pega durante a entrevista, porque o operador às vezes fica até receoso de se abrir com você e mostrar quais são as formas de operar, por medo de você ser um consultor ali como barra auditor. Então, a ideia é você se abrir, olha, como é que você opera, vou melhorar suas condições de trabalho, a gente vai implementar sistemas de segurança, preciso saber da sua interação, da sua dor, porque querendo ou não, a solução de segurança, acima de tudo, ela vai respeitar normas, porém ela tem que se integrar também ao processo, senão você vai ter uma consultoria em que vai ser muito engessado. É só um Ctrl+C, Ctrl+V da NR12, né, sem enxergar o processo como um todo. Às vezes dá para sugerir soluções melhores,
mas com menor impacto no processo. Não quer dizer que a máquina vai deixar de ser segura, não. Então a segurança sempre em primeiro lugar, mas você precisa ter esse feeling, senão você sempre vai ser um consultor que só copia e cola na pressão de riscos e depois você não tá nem aí se aquilo vai funcionar ou não. Porque papel aceita tudo, certo? Quarto ponto, quais são as ferramentas que você precisa ter para executar a consultoria? Então, o que eu preciso? O que eu levaria hoje? Estou começando hoje. Primeira coisa que eu levaria, treina, pode ser digital, treina física, celular ou câmera fotográfica. Por que eu falo câmera fotográfica? Tem empresas que proíbem o uso de celulares e tablets dentro dos seus estabelecimentos devido a questões de proteção de dados. Então, às vezes, é necessário você ter uma câmera que não tem acesso à internet justamente para esse tipo de trabalho. Então, sempre tenha isso em mente. Essas duas informações você já consegue fazer o seu trabalho basicamente 90%, mas se você tiver ainda um pouco mais de restrição, o ideal é que você tenha uma forma de anotar, seja um caderno, seja um bloco de notas digital, seja um gravador, o que for necessário para você reunir as informações e não esquecer. Então, se você tá aqui nesse vídeo ainda, se inscreve aqui no canal, já deixa um comentário se esse vídeo vai te ajudar de alguma forma e deixa o like para saber se esse assunto é interessante ou não para a criação dos próximos vídeos. Voltando aqui, a dica bônus que eu normalmente utilizo quando eu vou fazer o levantamento lá de mais de uma máquina é sempre buscar o tag daquela máquina, identificar a primeira foto, tirando a foto daquele tag, ou uma face frontal que eu possa identificar que aquela máquina pertence ao tag 01, 02, porque o que pode acontecer muito nesse processo é você reunir uma quantidade de dados e misturar fotos de máquinas. Então imagina você tá levantando 50 máquinas e mistura a foto da transportador 01 com 03. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo, já aconteceu com outros consultores, então essa é uma forma que eu utilizo para identificar equipamentos, tá? Você pode anotar no papel também. Essa aí é a dica bônus, tá? E por último, eu faria uma reunião de fechamento para alinhar os pontos da expectativa com o seu cliente para ele se sentir seguro. Às vezes ele não está entendendo o processo, o que você veio fazer, como é que é essa coleta, como é que você vai entregar esse material, é formato físico, PDF, você vai fazer uma apresentação, você vai mandar alguém, entregar esse material por você, como é que você vai fazer esse fechamento. Então essa aí é a reunião de fechamento que você faz lá com o cliente para passar uma segurança para ele de como funciona essa sua consultoria. Tem que ter um fechamento. Você ficou até o final desse vídeo? Então deixa um comentário aqui se você gostou, se você não gostou, faz parte. E se fez sentido para você, se o material que eu tô divulgando aqui tá te ajudando de alguma forma, se inscreve nesse canal, manda para alguém esse vídeo, ajuda dando um like aqui para eu saber que faz sentido ou não esse tipo de conteúdo aqui dentro, tá ok?